sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quantos creem nisso? Se você pode, faz assim com as suas mãos. E mais uma vez declare ao Senhor com todo o seu amor, com toda a sua fé, que todas as coisas daqueles que te amam cooperam para o nosso meio, para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia! Daqueles que te amam. Exaltado seja o Senhor. Diga mais uma vez a Ele que você sabe que Ele está trabalhando ao teu favor, que Ele está agindo, Ele está operando, Ele está fazendo muito mais do que eu e você pensamos ou imaginamos. Eu sei que sempre estás comigo. Confesse agora. Senhor, diga a Ele. Que nada acontece sem a tua vontade. Por isso Ele está no controle da situação. Mas preciso aprender a confiar em ti. Confia no Senhor, entrega a Ele. Mas preciso aprender a descansar em ti. Entregue nesse momento. Tu és Deus, o seu casamento, entrega nesse momento. O seu filho, a sua filha. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que te amam. Daqueles que te adoram, Senhor. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nesse momento, você pode orar por aquelas pessoas que estão passando por um momento que não tem explicação humana, mas Deus tem como trabalhar. Pessoas que estão no leito, que estão nesse momento enfrentando a morte. Outros estão deprimidos, oprimidos. Outros estão totalmente aprisionados pelos vícios. Coisas que aconteceram, tragédias, e levaram pessoas a estarem até mesmo dentro de uma cela de prisão nesta noite. Mas o Senhor é poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que todas as coisas, todas, podem contribuir para o bem desse homem, dessa mulher. Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Entra, meu Deus, fazendo milagre. Senhor Jesus, quantas pessoas estão injustamente passando por acusações, estão sendo massacrados, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor vão vencer. Meu Deus, pessoas que estão nesse momento enfrentando, Senhor, a enfermidade, a doença, e tudo ao seu derredor diz não, diz que ela não vai viver, diz que ela não vai levantar do leito, diz
diz, Senhor, que não há mais esperança, mas a tua palavra vem e diz que tu és a fonte da vida, tu és a fonte, Senhor, da vida, da saúde, e no teu nome, Senhor Jesus, nós oramos, e no teu nome nós declaramos vida, e no teu nome nós declaramos saúde, e no teu nome nós declaramos a paz, a libertação. Agora, Senhor, cura, liberta como o Senhor fez no passado. Traz agora, meu Pai, o socorro agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se você pode, levante bem alto as suas duas mãos e aplauda ao Senhor com toda a sua alegria, com toda a sua força. Bendiz a nossa alma ao Senhor, e tudo que em nós louve ao Senhor. Dê um abração nesse irmão que está do seu lado e diga para ele: seja bem-vindo, discípulo do Senhor. Aleluia. Vamos investir no discipulado. Abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Queremos compartilhar com você, sabendo que se Jesus não voltar amanhã, a hora que for 7:30 da noite, nós estaremos aqui com todos os demais irmãos e estaremos em oração das 7:30 às 8:30, se Jesus não voltar, meus queridos. E na terça-feira, permitindo o Senhor, nós temos as células, e será uma bênção em nome de Jesus, aquelas que são presenciais ou aquelas que são online. Que Deus abençoe a todos que ouviram o chamado do Senhor, estão trabalhando, estão investindo, e que vai ser uma bênção tremenda. Quarta-feira, podendo você esteja aqui às 9 horas da manhã, ou se não, às 7:30 da noite. Que o Senhor te abençoe. E na sexta-feira, Rede Ruach, em nome de Jesus, todos nós aí conectados, aqueles que podem estar presentes, juntamente com os adolescentes, tem sido tremendo. E sábado, Deus tem agido poderosamente, através da Rede Rage, e até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos agradecer a todos os irmãos que tiveram uma sexta-feira mais alongada e uma entrada também do sábado mais alongado, através da vigília que nós fizemos da meia-noite às 6 da manhã. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, se esforçando. Que Deus te abençoe, foi uma madrugada maravilhosa. Meu querido, você aí, agora leia comigo em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso, porém leproso. Vá comigo para o versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi-se Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e veio encontrá-lo e disse-lhe: vai, tudo bem? E ele lhe disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, ou seja, tudo vai bem, o meu senhor Eliseu mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido, tomai 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E, chegando ele à altura, tomou-os das mãos das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então Geazi entrou e pôs-se diante do seu senhor Eliseu. E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Eliseu, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te?
Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinha, e ovelhas, e bois, e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Põe a mão sobre a Bíblia se você puder. Espírito Santo, suas palavras são espírito e vida. Opera agora, Senhor, e começa a formar, meu Deus, discípulos. Comece a formar homens e mulheres que possam manifestar a glória de Deus sobre a face da terra. Espírito Santo, esse foi o último desejo de Jesus no Evangelho de Mateus, e nós esperamos essa realização, que a igreja vá a todo mundo e faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora comece essa obra aqui e nesse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Podei vos assentar em nome de Jesus. Irmãos, como nós somos uma igreja que tem sido desafiada a viver o discipulado e viver o dia a dia discipulando, nós estamos sempre sendo despertados a Deus, a uma palavra que nos leve a essa realidade. Eu gostaria que você desse uma olhada e olhasse para os seus discípulos e agradecesse a Deus pela vida deles. Invista nos seus discípulos. Invista nos seus discípulos. A Bíblia diz que Deus trabalhou com o discipulado desde Gênesis a Apocalipse. Irmãos, e quando nós abrimos a Bíblia e chegamos aqui em 2 Reis, no capítulo 5, nós entramos numa história de um homem que nos é apresentado, um homem que foi treinado desde a sua adolescência a fazer duas coisas: a obedecer e a dar ordens. A fazer duas coisas: a obedecer e a dar ordens. Isso é fundamental. É interessante quando eu abro a Bíblia e eu olho para Gênesis e vejo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face. Querido, a Bíblia diz então que Deus começa a dar ordens. E disse Deus: haja luz, e houve. Queridos, esses dois princípios são fundamentais: obedecer e dar ordens. Queridos, a Bíblia diz que Naamã é um homem treinado para isso. É interessante que esse homem, que é apresentado para nós no versículo 1, é um homem que cresce e sabe dominar a arte de obedecer e ao mesmo tempo dar ordem. A Bíblia diz que esse era um grande homem. Irmãos, escute bem: quando você permite que o discipulado entre na sua vida, você será lapidado e trabalhado pelo Espírito Santo para ser uma pessoa que viva o projeto que Deus sonhou para ti. Nós vamos ver que Naamã, ele se torna chefe do exército. E nós sabemos que um soldado, ele trabalha com essas duas virtudes: obedecer e dar ordens. E esse homem se torna um homem habilidoso, capacitado, e por ele Deus dá livramento aos sírios. A palavra do Senhor diz que esse homem se encheu de uma sabedoria de guerra. A palavra de Deus diz que ele se tornou campeão nas batalhas que ele teve que enfrentar. A palavra do Senhor apresenta esse homem como um herói valoroso. Queridos, isso não está escrito no livro das histórias dos sírios. Está escrito na Bíblia que esse homem, Naamã, era uma bênção para o seu país, era uma bênção para a sua nação. E Naamã,
eu quero nesta noite que você entenda isso, que esse homem, sendo esse herói da nação síria, sendo um homem tão abençoado, ele tinha um problema sério. Ele enfrentava na sua vida algo que ele jamais pensou que estaria presente. Esse homem sofre da lepra. A lepra se manifestou na vida dele. Eu sei que nós, que estamos aqui nessa noite, de repente algo surgiu no meio da nossa história, no percurso da nossa vida, que não estava na nossa programação, que não estava na programação da nossa família. Mas tão maravilhoso, tão glorioso, que Deus tem projeto. E quando Deus tem, Deus vai cumpri-lo, porque Ele sua palavra. E eu creio que você veio à existência por um Deus, por um plano de Deus, por uma realização de Deus, e que nada no nome de Jesus irá impedir que os planos que Deus tem para ti, para a tua casa, para a tua família, vai deixar de ser cumprido, porque Deus vai agir, e na misericórdia dele, você viverá as promessas de Deus. Se você crê nos planos e nas promessas de Deus, dê a ele uma salva de palmas, em nome de Jesus Cristo. Mas meu querido, Naamã, ele é um homem que ele tem essas virtudes, mas ele vai precisar ter uma mudança radical. Ele vai precisar aprender a investir. Como ontem, quando eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi essa palavra sobre investimento, e eu quero lhe perguntar algo nessa noite também: aonde você tem investido? Porque agora Naamã, mesmo com todas essas honras, com todas essa conquista, ele tem um problema sério. E numa das suas conquistas, ele leva para a sua terra, numa das suas grandes vitórias, ele leva uma menina, uma adolescente como escrava, e essa adolescente chega na sua casa e começa a observar tudo ali, e começa a ver que aquele homem tinha uma grande aparência, tinha uma fama, mas dentro da sua casa, ele era um homem triste, ele era uma pessoa angustiada, a sua família também. Por quê? Porque aquela lepra estava matando toda a felicidade dentro daquela casa. Eu não sei o que você está enfrentando, eu quero lhe dizer isso, porque há coisas que não estão na nossa capacidade de saber, mas o Espírito de Deus sabe aquilo que está destruindo a tua vida, a tua felicidade. E nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito de Deus tem uma resposta bem clara para ti e para mim nesta noite. O Espírito de Deus tem uma resposta, e nós podemos talvez nem imaginar de onde vem. Quando Naamã levou aquela menina, ele não sabia que ele estava levando para dentro da sua casa um tesouro extraordinário. Aquela menina começa a observar que ali a tristeza está presente, ali a sua esposa. Se eles tivessem filhos, eu imagino, você está entendendo a dor de ver aquele homem tão valoroso sendo consumido e destruído. Mas chega um dia que aquela menina olha para a sua senhora, para a esposa de Naamã, e diz: posso lhe dizer algo? Que eu quero lhe dizer que lá na minha terra, em Israel, tem um profeta, tem um homem de Deus. Lá tem um homem de Deus, e se Naamã se pôr diante dele, ele será curado e libertado. Eu quero dizer para você, olhe para mim, os céus e a terra estão passando, os dias estão passando, eu estou passando e você também, mas Deus continua o mesmo sobre a face da terra. Deus ainda está trabalhando, e Deus ainda tem os seus servos sobre a terra. Deus ainda tem uma resposta para você, Deus ainda tem uma esperança viva para você. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor e dê um grito de júbilo. Aleluia! E vem da onde nós não pensamos e nem imaginamos. Aquela menina olhou e disse assim: nós temos algo que vocês não têm.
E aquela senhora olha para ela e diz: menina, tu tem certeza disso? Ah, se a senhora soubesse. Queridos, aquela casa começa a ser cheia da fé. Aquela casa começa a investir na fé. Aquela casa começa a investir na fé. Olhe bem para mim. Eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham tudo do melhor. Eles tinham o melhor transporte daquela época. Eles tinham as melhores águas daquela época. Eles tinham tudo, mas eles não tinham a verdadeira paz que somente Deus pode dar. Deus não era Senhor dentro daquela casa. E eu quero que você entenda que você precisa investir, e investir profundamente no discipulado. Olhe para dentro da vida desse homem. Esse homem é um homem conquistador de todas as coisas materiais, e vou dizer até mesmo sentimentais, porque a esposa dele, quando ouve, o coração dela salta e ela vai para cima. E ela olha para Naamã e diz: Naamã, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Foi passado para mim uma notícia gloriosa. Eu quero dizer para você que aquela menina disse que tem um profeta lá, e ele tem condições de te curar. Como que é? E aí eles começam a investir. Queridos, pare um pouco. Aquela menina era uma simples escrava. Aquela menina veio de uma nação derrotada. E eu quero dizer que os costumes das nações eram o seguinte: que a nação derrotada, ela possuía um Deus fraco, um Deus menor do que o Deus da nação que venceu. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o testemunho daquela menina era um testemunho de um crente, de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus independente da circunstância. Quando olham para esse cristão ou esse crente e ele está passando por luta e tribulação, ele nunca diz que Deus o desamparou, que Deus esqueceu dele, porque ele sabe que ele está passando e que todas as coisas cooperam para o bem dele. Aquela menina, ela sabia, ela foi treinada, ela foi forjada para ela se manter firme na fé do Deus dela, independente se ela estava livre ou se ela estava escrava, independente se ela estava na casa dela ou se ela estava dentro de uma outra casa, sendo até mesmo escrava. Independente de tudo, ela glorificava e exaltava a Deus, e ela sabia: não existe outro Deus além daquele que eu conheço. O verdadeiro discipulado te leva a conhecer o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que aquela menina deixou bem claro: a resposta está lá. E aqui eu quero que você veja como Deus trabalha. Naamã consegue autorização, ele vai até o presidente do seu país, o rei do seu país, aquele que comandava, ele consegue cartas: vá, e eu quero que você volte curado. Veja bem, meus irmãos, até mesmo o rei daquela nação manda uma carta dizendo: eu quero o meu comandante curado, eu quero o meu comandante curado. A Bíblia diz, e olhe para mim, meus irmãos, como é interessante essa palavra, quando eu quero dizer para você: ei, olhe para mim, o que os demônios esperam, o que Satanás espera, é que você não creia na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que até mesmo os demônios, eles creem e eles se estremecem diante da poderosa palavra de Deus. Mas o ser humano, ele é tão depravado, ele é tão louco, que ele despreza a palavra. Mas a Bíblia diz que aquele homem rei também, que não conhecia o Deus de Israel, também acredita e manda a carta. Quando o rei de Israel lê a carta, ele fica desesperado, ele rasga as suas vestes e fala para os seus servos: vocês estão vendo, o rei da Síria está querendo confusão, está querendo briga. Sou eu Deus porventura para curar e para sarar? É isso que ele diz. E o profeta Eliseu ouve, dizendo: o rei está lá desesperado, está doido, porque recebeu uma carta que está chegando o comandante da Síria, e o rei da Síria ordenou que é para devolver Naamã curado. O que faremos? E aqui está aquele que serve a Deus, Eliseu. Quando você ouve uma notícia ruim, uma notícia forte, qual é a tua atitude? Olhe para mim, nós enfrentamos um momento na história da humanidade
como no começo desse ano, quando você ouviu notícias, está aí algo que vem destruindo, matando. Qual foi a sua atitude? Quando a tua família entra num estado de um problema seríssimo, qual é a tua atitude? Eliseu se levantou e disse: mande falar para o rei para mandar para cá o problema é comigo, eu tenho a solução está dentro de mim, a solução mora dentro de mim, eu sou templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus me ungiu para curar os enfermos, para expulsar os demônios, o Espírito de Deus anunciar as boas novas. Isso, meu querido, eu quero dizer que precisa ser uma realidade na minha e na sua vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que tem Jesus, porque se você tiver Jesus dentro de você, você tem resposta e solução para tudo. E se Jesus está aí dentro de você, glorifica Ele, exalte a Ele e dê uma linda salva de palmas a Ele. Aleluia! Naamã sai da sua casa com todos aqueles preparos. Ele diz: vamos levar aqui alguns quilos de ouro, pelo menos 68 quilos de ouro. Vamos levar aqui uns 320 quilos de prata. Vamos levar essas mudas de roupas maravilhosa, caríssima, porque nós vamos precisar, eu preciso dessa cura, e essa cura é cara. Olhe para mim, aprenda uma coisa: o que Deus te deu não tem preço. Olhe para mim, o que Deus te deu não tem preço. Mas Naamã é um homem, é um conquistador, é um vencedor, mas não, ainda conhece o Deus de Israel, não passou na prova do Deus de Israel, ainda não entrou nesse treinamento, mas chegou agora. Quando ele está chegando perto das proximidades da casa de Eliseu, o profeta lhe manda uma mensagem dolorida. Uma mensagem dolorida. O homem de Deus simplesmente manda dizer para ele: vai tomar banho no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes lá e será curado da sua lepra. Como nós começamos a mensagem e dizemos que Naamã foi treinado a 2 virtudes importantíssimas. Qual é a primeira? Obedecer. E a segunda? Dar ordens. Quando ele recebe essa ordem machuca ele. Essa ordem o esmaga. Como assim tomar banho no Rio Jordão? Mergulhar 7 vezes? Sim, é para você fazer isso. E quem traz a mensagem é um dos discípulos de Eliseu, nem o próprio Eliseu foi receber. Eu quero que você entenda que o que Deus vai pedir para você dói. O que Deus vai pedir para você dói. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e só que ela te leva à morte. Morte. Obedecer nos leva à morte, porque passamos a não fazer a nossa vontade. Você quer ver algo que te mata? Você está lá no seu celular, naquele momento maravilhoso, e a sua mãe dá um grito e diz: vai lavar a louça. E a primeira coisa que você diz: daqui a pouco, porque você quer acabar de assistir ou de fazer o que você está, mas não quer obedecer. É um exemplo simples, mas Naamã não quer obedecer. Naamã não quer fazer. Que é isso? Eu imaginei, olha o que ele diz: eu imaginei que esse homem de Deus sairia. Leia o versículo aí agora. Versículo 10. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
eu estou aqui, pensei que ele iria me honrar, pensei que ia ser da minha maneira. Quantas vezes, meu irmão, nós queremos fazer é da nossa maneira, é do nosso jeito, e do jeito de Deus é diferente. Isso dói dentro do ser humano. E eu quero te dizer uma coisa, que Naamã se revoltou, se indignou, se enraiveceu, ficou revoltado. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, eu não aceito isso. Mas eu disse para você que ele foi treinado a obedecer. E aí de repente, um dos seus soldados olhou para ele e disse: meu senhor, posso lhe falar uma coisa? Pode. Meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido algo grande para o Senhor não faria? Claro que faria. Agora ele está pedindo algo tão simples para o Senhor, e o Senhor está desobedecendo, está se revoltando. O Senhor nos pede para nós fazermos tantas coisas. Era isso que esse soldado estava falando. O Senhor nos pede para fazermos isso e nós vamos, pede para fazer aquilo e nós vamos. Você se lembra dessa conversa que Jesus também teve com um centurião, que disse para Jesus: Senhor, eu também sou homem, que sei dar ordens e receber ordens, e eu dou ordem ao meu criado, ele vai, e ele faz, e eu digo venha, ele vem, eu digo vai, ele vai. E o Senhor não precisa, Senhor Jesus, vir até aqui, basta apenas uma palavra do Senhor. E quando Naamã ouve aquele soldado dizendo: o Senhor não faria uma coisa grande, ele está pedindo uma coisa pequena, obedeça. Foi trazido de volta a memória de que nós não vivemos para fazer a nossa vontade. Olhe para mim aqui, quantos já oraram a oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Levanta a mão quem já orou a oração do Pai Nosso. Você que está em casa, você também já orou? Levante a sua mão. Agora preste atenção, que você falou algo para Deus naquela oração, você já entendeu, né? Olha aqui, você está lá de joelhinho e diz ao Senhor: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra. E aí Deus pede para você devocional. E aí Deus pede para você oração. E aí Deus pede para você coisa simples, como mergulhar 7 vezes no Jordão. E a Bíblia diz que esse homem dá um salto e lembra: ele é o profeta e eu sou o leproso. Olhe para mim. Quem é que comanda na sua vida? É você que investe em Deus ou Deus investe em você? Está na hora de você começar a investir em Deus e acreditar em Deus. E a Bíblia diz que ele obedeceu, mergulhou. E quando ele mergulha, meus irmãos, algo extraordinário começa a acontecer. A sua carne começa a receber a promessa de Deus. A Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureceis vosso coração. Quando eu começo a fazer a vontade de Deus, começa a acontecer uma purificação, começa a vida a começar a entrar dentro de nós. A obediência vai trazendo vida, a obediência vai trazendo a vida de volta, a obediência vai trazendo a paz, a obediência vai trazendo a presença do Espírito Santo. E como eu disse, você morre e Jesus começa a reinar dentro de você e de mim. Olha bem quando Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque eu já morri, eu já estou crucificado com Cristo, porque eu sou obediente. Levante a sua mão assim e diga: em nome de Jesus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ser obediente. E a obediência vai trazer a vida de Deus para dentro de mim. Sim ou não, meus irmãos? A vida de Deus entrando dentro de você, o Espírito Santo podendo habitar porque você obedece. E a Bíblia diz que esse homem é totalmente curado, totalmente restaurado. E então ele volta até o homem de Deus.
E como eu disse para você, ele está no discipulado, ele está aprendendo, que não é da maneira dele, é da maneira de Deus. Olhe para mim, se até hoje você fez da sua maneira, pare agora, senão a lepra não vai sair. E Deus quer tirar a lepra. E de repente ele se vê curado. Ele mergulhou as 7 vezes. E ele volta então e diz: vamos até o profeta, porque eu não posso ir embora sem abençoá-lo, sem dar a ele uma bênção. Olha o versículo 15. A Bíblia diz que ele vem e insiste com o homem de Deus, que ele quer lhe dar ouro, prata e vestimentas. E o homem de Deus, porém, disse para ele no versículo 16: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Eliseu dizia para ele: eu não amo as coisas desse mundo e nem esse mundo, porque se eu amar esse mundo, o amor de Deus não vai estar em mim. Você não entendeu, Naamã. Você não tem nada que interessa para mim. A única coisa que você tem é o seu coração. Dá o seu coração para Deus, Naamã. Todo o seu ouro, toda a sua prata é um esterco para mim e para o meu Deus. O meu Deus é muito maior do que tudo isso que você tem. Eu tenho a Deus e é suficiente isso para mim. Olhe para mim. Quantas vezes a dor te abateu, a solidão te abateu, e você se esqueceu que você tinha dentro de você algo muito maior do que tudo isso. Tiago diz: Senhor, me dê o pão de cada dia e me dê com que se cobrir. Está ótimo. Naamã está acostumado a comprar as coisas, e agora ele vai aprender que quem tem Jesus não tem avareza no seu coração, e que não ama as riquezas desse mundo. Olhe para mim. Há momentos em nossa vida que nós não podemos aceitar presentes, não podemos aceitar dádivas, não podemos aceitar riquezas, porque estaremos deixando um testemunho de que a pessoa de Deus é comprada. Deus não está à venda. Se Deus faz algo na tua vida é porque Ele te ama, porque a misericórdia dele chegou até a minha vida e a sua vida. Ei, aqui no discipulado de Deus, Naamã aprendeu que o que ele tinha não valia nada, e que a terra onde Eliseu pisava, aleluia, era mais preciosa do que tudo aquilo que Naamã tinha. E Naamã então olha e diz para Eliseu, no versículo 17: então seja assim. Contudo, então, se você não aceita o meu ouro, minha prata e os meus tecidos, me dê algo que você tem. Me dê uma carga de terra de um jugo de mulas. Eu preciso dessa terra que você está pisando, porque essa terra que você pisa vale mais do que todo esse ouro. Ei, você vale mais do que o mundo inteiro. Ei, você vale mais do que o mundo inteiro. Você não entendeu? Você vale mais do que o mundo inteiro. Eu tenho um valor inestimável. Você, ei, a sua família, você não imagina. Por isso que Jesus deixou claro que se você crer, não somente você, mas você e a sua família vai ser salva. Se você crer nisso, aplauda ao Senhor e exalte a Ele. Aleluia! Ei, invista no discipulado, porque Deus investiu em você. Você quer ver que coisa linda? Você vai falar comigo, João 3,16. Mas você vai falar comigo se colocando de pé, dizendo: mas Deus amou
Exatamente. Mas Deus amou a esse mundo de tal maneira que investiu o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a noite de salvação. Essa é a noite de salvação. Deus investiu em você. Ei, entrega a sua vida, entrega o teu ser nessa noite. O Naamã que retorna para Ciro, para a Síria, é um novo Naamã, é um novo homem, é uma nova criatura. E ele declara: a partir de agora eu vou adorar só a Deus, eu vou servir só o Deus de Israel, eu vou servir somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante as suas mãos aos altos. Se você crê nesse investimento que Deus fez na sua vida, diga a Ele que a partir de agora você entrega totalmente a sua vida, totalmente o teu ser, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ei, entregue-se. Dono do meu ser. Olha, se você sabe, cante. Se você sabe, adore. Se você sabe, declare essa maior verdade. Deus investiu em você para isso. És minha canção. Aleluia! Desde sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Desde sempre me chamou. Antes que você viesse à existência, Deus sonhou com você. Por isso, levante a sua voz agora nesse lugar. Eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. Pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. Declare a Ele. Criador do universo. Sabe o que você está dizendo? Que Ele te criou, que Ele te formou, Dono do meu e Ele é o dono do seu ser, do seu ser. Rei do meu Aleluia! E como Rei, Ele merece ser honrado, adorado e exaltado. És minha canção. Aleluia! Aleluia! Desde sempre me amou. Riamando te queria, Namaste. Desde Riamando te queria, Ostengo. me chamou. Pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está em todo lugar. Pra onde eu irei, Pra onde fugirei, se já está em todo lugar. Não fugirei, em frente, em vista, entregarei. entregue a sua vida, entregue o seu coração, o seu ser, a sua alma, entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Fugirei, entregarei meu coração em tuas mãos. Não fugirei, entregarei Entregue-se ao Senhor nessa noite. meu coração em tuas mãos. Aonde
já está em todo lugar. Traga as mãos para o seu coração. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Traga essas mãos para o coração. Em todo E decida-se. Decida. Decida. onde eu irei? Decida. Aonde fugirei? Se já está Se esse é o Deus todo que lugar, você crê, então decida-se. não fugirei, Encare a Ele. entregarei Se entregue a Ele. meu coração. Seja obediente. Tuas mãos não Entregando-se. entregarei. Senhor, receba a nossa vida. Meu Receba o nosso ser. coração. Receba-nos, Senhor. Em tuas mãos não fugirei, entregarei Meu ser. meu coração em tuas mãos. Aonde eu irei? Aonde fugirei? Se já está em todo lugar. Aonde eu irei? Pra onde fugirei? Se já está em todo lugar. Ore comigo. Você que tomou a decisão de investir toda a sua vida no Senhor, de investir no discipulado, de fazer da maneira do Senhor, da maneira de Deus. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu lhe peço, aceite a minha vida. Senhor Jesus, a minha sabedoria, a minha capacidade, os meus bens, nenhum valor tem, Senhor Jesus, porque Tu és tudo para mim. Eu te amo, Senhor, e todas as coisas que eu tenho não tem comparação com a Tua pessoa. Tu és o meu Deus, e eu declaro, Senhor Jesus, eu te amo, e eu me entrego totalmente a Ti. Quero investir, Senhor, no discipulado, aprendendo a andar nos Teus caminhos, a fazer a Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, durante toda a minha vida, eu fui treinado também a obedecer e a dar ordens. E nesta noite, eu quero me submeter à Tua vontade. Quero aprender e caminhar, Espírito Santo, na obediência, na submissão da Sua voz. Senhor Jesus, jamais devo me esquecer que Tu és o meu pastor e que nada me faltará. Tu és o meu pastor e deste a vida eterna para que possamos viver juntos. Senhor Jesus, eu Te agradeço por me salvar, por me resgatar. E agora, Senhor Jesus, eu me humilho diante de Ti, como Naamã se humilhou e voltou para sua casa, sendo uma nova criatura. Se você pode, por mais 30 segundos, erga tuas mãos em agradecimento, em louvor, em exaltação. Bendiga o nome do Senhor.
Seja cheio do Espírito Santo. Entregarei meu corpo.